Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Bem, meus queridos irmãos, como eu disse no início, hoje celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E olha que essa solenidade é uma das últimas festas litúrgicas instituídas, não é? Já no século passado, em 1925, o Papa Pio XI instituiu esta solenidade. Veja que o contexto da época era o seguinte: estavam saindo, há pouco tempo tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, estava sendo iniciada o processo de unificação da União Soviética, o comunismo. Na Itália estava se instituindo o fascismo, na Alemanha o nazismo, na Espanha o franquismo, e diversos outros estados estavam buscando sua independência e se afastando da igreja, né? Se antes a igreja e o estado estavam juntos, agora estava nascendo e crescendo esse movimento de separação da igreja e do estado, crescendo também esse movimento do laicismo dentro do estado, não é? E nesse contexto de afastamento das coisas de Deus e os governos temporais se afastando do governo legítimo de Deus sobre todas as coisas, o Papa então institui essa solenidade para tentar inculcar, não é? No povo, nas nações e principalmente nos reis e governantes desse mundo, que eles não são a última instância e que eles devem se colocar também sobre o jugo de Deus, sobre o reinado de Jesus Cristo, não é? E nós também. Veja aqui nas leituras que nós temos hoje, nós somos convidados a pensar sobre a realeza de Deus na nossa vida. O Evangelho de hoje nos é tirado da última parte da narrativa de São João, que já se prepara para a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ele já foi traído por Judas, entregue na mão dos judeus, e ele está diante do governador Pôncio Pilatos, e há esse pequeno diálogo entre Jesus e Pilatos, não é? Onde a primeira coisa que Pilatos pergunta a Jesus é: tu és rei? Tu és rei? E sabe que Jesus responde algo que temos duas formas de pensar, não é? Jesus vai dizer que meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus soldados, aqueles que me seguem, desembainhariam suas espadas e lutariam para que eu não fosse entregue na mão dos judeus, não é? Mas veja que temos duas vertentes de entender isso, não é? Os materialistas vão dizer que, quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, é porque o reino de Jesus, os mais materialistas, né? Vamos dizer assim, não que não seja uma verdade, mas vou dizer que porque as características do reino de Jesus são diferentes das características dos governos temporais que aqui nós temos, não é? Olha que os reinados deste mundo, governos deste mundo, pensam no poder, no dinheiro, na ganância, muitas vezes exploram dos pobres, dos mais fracos, e muitas vezes, não é? Nós vemos esse distanciamento entre o rei, a corte, o presidente e os seus ministros da classe mais baixa, não é? Não há sempre um distanciamento? Veja os reinados que ainda nós temos por aí, como por exemplo na Inglaterra, não é? A longura que tem, não é? Aquele luxo, aquela pompa frente aos mais pequenos, aos mais pobres, não é? Não se encontram. Jesus vai contra tudo isso, não é? É só a gente pensar nesse reino de Jesus temporal, vamos dizer assim.
Olha que ele não nasce em berço de ouro, contrário dos reis deste mundo. Ele não estuda em boas escolas, ele não é formado em Harvard, não é? O seu primeiro encontro público, acontecimento público, era uma festa de outro, nem é uma festa para ele, não é? Lá em Caná da Galileia, ele faz em prol do outro, ele anuncia um reino que propriamente é dele, mas é para todos. E quando ele é coroado com a coroa de espinho, não tem pompa, não tem luxo. Colocam-lhe um manto escarlate em seus ombros, esse manto não é dele e é para caçoar dele. Colocam-lhe um cetro na mão, que não é um cetro, é um caniço, que depois batem na sua cabeça com esse mesmo caniço. E quando lhe levam ao trono, o trono é a cruz que o vai levar à morte. E o seu ensinamento é justamente contrário a todos os ensinamentos deste mundo, não é? Se colocar a serviço do outro. O ministério de Jesus, diferente dos da realeza deste mundo, onde estes querem ser servidos, que lhe levem tudo, de Jesus é diferente. Ele cinge-se com um cinto, coloca uma toalha do lado e vai lavar os pés imundos dos seus discípulos. E diz ainda: fazei isto, sigam o meu exemplo. Se vocês querem ser os primeiros, que sejam os últimos. Veja que é bem contrário às realidades dos governos e reinos deste mundo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Bem contrário, não é? Outra vertente vai dizer que quando Jesus diz que este reino não é deste mundo, é porque o reino de Deus que Jesus Cristo inaugura e anuncia é o reino para a nossa próxima vida na eternidade. Por isso, essas coisas aqui muitas vezes não importam. O que importa é minha vida de oração, minha intimidade com Deus, para que eu tenha acesso a esse reino que está na minha vida em comunhão com Deus assim que eu partir. Veja que são duas vertentes, não é? Mas nós deveríamos observar as duas coisas, porque uma não anula a outra, não é? Enquanto nós vivemos aqui, nós estamos sujeitos a este reino de Deus que deve se iniciar com o meu sim. Com o meu sim. O reino de Deus se expande e ele não tem fronteiras geométricas igual os reinos deste mundo, não é? O reino se expande de acordo com o meu querer e com o meu amor, que rompe as fronteiras, os limites geométricos e chega muito mais longe do que esses poderes temporais. Mas depende do quê? Depende de mim, do meu sim, da minha adesão ao reino de Deus, não é? Porque senão isso não aconteceria. O reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo, ele se inicia aqui, Jesus inaugurou aqui, mas ele é perfeitamente consumado, plenamente consumado na vida eterna. Veja que as duas vertentes se encontram e a gente não pode desligar uma da outra, não é? Precisamos ter uma vida boa e digna e honesta aqui, buscar estar sob a legitimação de Deus na nossa vida, para que possamos ter acesso pleno a este reino de Jesus Cristo na eternidade. Na eternidade. Sabe que muitas vezes se prega e se ensina uma vida de honestidade para que a gente possa viver bem na sociedade, para que se possa ter paz entre os povos, não é? Mas o que não se prega, o que não se ensina nesses meios seculares é que essa verdade, esse ensinamento deve ser Jesus Cristo na nossa vida. Vejam os exemplos dos primeiros cristãos. Eles
apesar dos perigos, apesar do risco iminente da morte, eles disseram seu sim a Jesus Cristo e assim modelaram a sua vida, configuraram a sua vida, a vida de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, apesar de todos os riscos. E aí, muitos apologetas e até um governador romano, perseguidor dos cristãos, chamado Plínio, vão dizer que os cristãos dos primeiros séculos eram modelos exemplares de cidadãos. Porque eles queriam viver as coisas certinhas, romper, e tinham uma moral inibada, não é? Veja que na construção da sociedade, primeiro veio a adesão ao reino de Deus. Porque se a gente não aderir ao reino de Deus, a nossa bondade não é verdadeira, a nossa caridade não é verdadeira, os nossos passos não promovem a paz, porque isso tudo só vem na comunhão que nós temos com Deus. E se não participamos dessa vontade de Deus na nossa vida, nenhuma ação, por mais boa que seja, é duradoura. É duradoura. Jesus é diferente desses reinos, não é? O reino de Jesus é diferente desses reinos temporais. E é isso que a gente vê na primeira leitura, por exemplo, não é? Se a gente ler todo o capítulo de Daniel, capítulo 7, a gente vai ver que nessa visão de Daniel, vai falar de 4 animais que saem vem da terra, né? Não sei se a palavra seria saem, mas um vem do mar, mas nasce da terra. Representam 4 poderes, 4 impérios, não é? É o leão, a pantera, o urso e um outro animal desconhecido, feroz e muito forte. Esses animais representam os impérios grandiosíssimos que tinham nascido e tinham dominado sobre Israel, não é? O império assírio, os babilônios, os macedônios, os medos e Alexandre o Grande. E desse monstro, desse 4º animal que representava Alexandre o Grande, ele tem 10 chifres que representam os outros reis que o sucederam, não é? Ele não tinha filhos, então o seu reinado se dividiu entre seus generais. E o pequeno chifre era o que dominava Israel no tempo em que foi escrito este livro. Veja que esses reinos, esses poderes nasceram do mundo. Mas Jesus, o Filho do homem, é um poder que vem do céu, do alto, não é? Um poder diferente. É o que Jesus diz, um poder diferente. E lá no livro de Apocalipse, na leitura que nós temos hoje, São João vai dar 3 características para Jesus. Ele é a testemunha fiel, o primeiro nascido, ressuscitado dos mortos e o soberano de todos os reis. E eu quero só me aprofundar um pouquinho nessa primeira característica, que é a testemunha fiel. Jesus é a testemunha fiel porque ele verdadeiramente vai até as últimas consequências para pregar essa verdade. E o que é verdade? Essa verdade não é somente oposição à falsidade, à mentira. A verdade é a realidade de Deus, não é? Embora Deus, muitas vezes, as pessoas pensam Deus dessa forma abstrata, não é? Como energia, como essas baboseiras todas. Deus é uma verdade, uma realidade para nós que cremos nele. Se é uma verdade, é algo real e absoluto. Não deve ser relativizado, não é? Então, se é uma verdade, algo real e absoluto, Jesus, quando ele diz que ele é a verdade, o caminho e a vida, ele, além de inaugurar
Ele também é o caminho que nos leva a essa verdade que é Ele mesmo, esse algo real. Entenda que é preciso a gente entender isso para que a gente não possa titubear, não é? Ou relativizar Deus. Porque isso acontece várias vezes quando a gente diz, isso aqui está certo, mas isso aqui não, né? Jesus é misericórdia, mas e quanto à justiça, não é? A gente está relativizando e não está acolhendo a verdade por inteiro, não é? Estamos escolhendo a parte que eu quero acreditar, relativizando. Jesus é testemunha fiel dessa verdade. E Jesus no finalzinho vai dizer algo que nós temos que gravar, não é? Que é seguidor da verdade e quem acolhe essa verdade é quem ouve a palavra de Jesus. E aí fica o questionamento. Nós estamos ouvindo a palavra de Jesus e acolhendo essa verdade na nossa vida? Nós estamos realmente nos deixando guiar por este Rei? Nós estamos nos deixando, nos abandonando nesse reino de Deus? Será que nós estamos acolhendo a vontade de Deus na nossa vida? Ou será que nós chamamos Jesus de Rei, e às vezes até cantamos, né? Rei, 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 Jesus Cristo é nosso Rei. Mas de repente nós somos aqueles servos rebeldes que gostamos de proclamar, mas na nossa vida muitas vezes nós não o seguimos, não é? Temos que pensar sobre isso, porque se nós dizemos que Jesus é o Rei da nossa vida, nós temos que nos deixar governar por Ele. Governar por Ele. Um reino diferente, onde a gente se coloca a servir o outro, não é? E veja como isso não é fácil, não é? Às vezes é bonito da gente falar, olha, essa ação de Jesus é bonita de se colocar a serviço, e a gente às vezes brada, olha, nós temos que pensar no outro. Não, filho, olha só, pense no outro. Mas na realidade da nossa vida, muitas vezes a gente percebe que essas realidades estão um pouco distantes do que nós vivemos, não é? Nós temos que pensar no outro, se colocar a serviço do outro, lavar os pés do outro, deixar de querer ter os primeiros lugares e deixar que o outro tenha acesso às coisas que mais precisam antes de nós. Mas de repente, numa simples fila de banco, ou aqui na fila aqui para receber um lanche, não é? Cortamos caminho, entramos na frente do outro. Olha, veja que o reino de Deus muitas vezes se faz distante de nós, mesmo a gente gritando, Rei, 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 Jesus é nosso Rei. Vamos pensar, porque são nas pequenas coisas, não é? Que a gente instaura esse reino de Deus em nós. Jesus já o inaugurou, o anunciou e morreu por este reino de Deus. Agora falta a cada um de nós dizer um sim a esse projeto e adentrar este reinado. Amém? Amém. Vamos pensar sobre isso? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.